Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Quanto tempo, né? Não sei se vocês perceberam, fiquei sumida um pouquinho, mas estou de volta gravando os vídeos aqui pro meu canal. E eu tava pensando aqui, eu acho que eu preciso de um bordão, né? O que vocês acham? Me ajudem aí a pensar em um bordão. Eu não sei nem se as pessoas fazem isso hoje, mas eu acho isso muito legal, né? Eu acho que fazem, né? Eu acho que, na verdade, eu acompanho alguns YouTubers, mas assim, eu acho que o que eu mais acompanho é o canal do Desascope. Então, pensando aqui, ele tem um bordão, né? Que é Fala, galera. Então, acho que todo mundo ainda faz isso hoje, né? Então, eu também quero fazer. Me ajudei aí a pensar. Se vocês têm alguma ideia, eu vou pensando também, né? E daqui para os próximos vídeos eu já vou ter talvez um bordão. Vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje, ele tá, assim, bem interessante e é sobre 10 perguntas que toda garota cristã, no auge, assim, dos seus 20 anos, se faz. E eu vou tentar responder essa pergunta pra você. E a primeira pergunta é: como saber se é a vontade de Deus para a minha vida? Meu Deus! Esta pergunta é muito boa. Bom, primeiro, quero te dizer que talvez eu não tenha assim todas as respostas de uma forma completa, mas vou tentar responder assim com o meu melhor, né? Claro, tendo em base a palavra de Deus, mas convido a você, se você precisar pesquisar melhor do assunto, perguntar ao seu pastor, alguém, fique à vontade, tá? Mas também dizer que eu estou feliz que você está aqui e vamos responder essa pergunta. Então, como saber se é a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero te dizer primeiramente que nós temos um manual para a nossa vida. Deixa eu arrumar aqui a minha Bíblia. Nós temos um manual, que é a palavra de Deus. Ou seja, tudo que a gente precisa saber tá aqui. Então, a primeira coisa é, se vai contra o que a palavra de Deus diz, já está te dizendo muita coisa, né? Então, gente, a primeira coisa é ler a palavra de Deus. Você tendo conhecimento da palavra de Deus, você não vai ser arrastada por vãs filosofias, pelo seu coração, que a Bíblia fala, o coração é enganoso. A gente já entra nesse ponto, né? Porque nem tudo é o que o nosso coração sente. Então, nem tudo que eu quero é o que realmente é a vontade de Deus. Pelo contrário, talvez o que eu quero mesmo, poucas vezes foi vontade de Deus, que a gente quer tanta coisa nessa vida, né? A gente quer muitas coisas e muitas dessas coisas o Senhor diz não. Então, não é ali sobre os seus sentimentos. Então, assim, para você, minha amiga, menina cristã, moça cristã, eu te convido a conhecer mais da palavra e procurar conhecer, assim, de uma forma. Porque não adianta, você com certeza vai achar algo que fale para você, de Deus falando para você sobre o que você tá precisando, sobre a resposta que você está precisando. E a outra coisa é sobre colocar todos os seus planos diante de Deus. Gente, como a gente quebra a cara, como as pessoas quebram a cara, nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que colocaram e outras que não colocaram, mas aqui eu quero citar Davi, porque Davi acho que a maioria das vezes, né, teve algumas vezes que não, mas a maioria das vezes ele colocava os planos dele diante de Deus. Eu acredito que também por isso ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, por vários outros motivos, né, pelo seu quebrantamento. Mas ele colocava diante de Deus, assim, as guerras, ele perguntava, ele falava com Deus. Então, é colocar os seus planos diante de Deus. Gente, eu acabei de lembrar do meu devocional de hoje, que foi aqui, ó, Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E isso é muito forte. Por quê? Porque nos diz que o nosso esforço, por si só, somente aquilo que eu posso fazer, não é suficiente. É entender que existe um momento em que eu pego e entrego. Você tá entendendo isso? Então, submeter os seus planos diante de Deus é entender que você vai fazer até certo ponto. Quando chegar nesse ponto, você vai entregar. Você vai entregar na vontade de Deus.
E, gente, eu acho que não vai dar pra falar uns 10, hein? Nossa, eu ainda tô na primeira. Mas assim, eu acho assim que a gente tem muitos planos no nosso coração, na nossa mente, pra nossa vida, muitas vontades, e eu digo isso tanto sentimentalmente quanto profissionalmente. Nós temos muitos desejos, né? Às vezes a gente tá querendo, assim, estudar uma coisa, mas a gente gosta de outra coisa. Nós gostamos, assim, de várias coisas. Não sei se vocês se identificam, mas eu conheço muitas pessoas e eu também gosto de várias coisas, várias áreas. Então, ao mesmo tempo que eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer outra. E é se perder, entende? Tipo, em todas essas coisas, é se perder em todas essas coisas. Mas eu acho que nós temos que colocar os nossos planos diante de Deus exatamente por isso. Para não perder tempo, para não ser magoado, porque colocando, por exemplo, em relacionamentos, não adianta a gente querer se entregar às pessoas e assim, esperar ver quando vai dar certo. Ou imagina, você fazer uma faculdade, esperar para ver se dá certo. E só que Deus poderia, se você colocasse diante de Deus, o Senhor teria te direcionado, as coisas trariam mais paz. Então, o seu esforço por si só não é suficiente. Você entende? Nós precisamos de Deus, nós não conseguimos sozinhos. Olha só, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não abençoar, se o Senhor não abrir a porta, em vão você vai estar trabalhando, em vão você vai estar fazendo. Sabe? Então, assim, se, por exemplo, do rei Saul, que a gente está falando de Davi, se o Senhor não continuar abençoando o reinado de Saul, em vão ele faz o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, mas em vão ele vai fazer. Entende? Então, em vão você vai fazer se o Senhor não abençoar, se o Senhor não abrir a porta, se o Senhor não estiver abençoando os seus caminhos. Em vão. E o que que isso significa? É um tempo perdido, né? Claro que nada é perdido, a gente aprende, mas sabe aquilo que poderia ser poupado? Então, você tem a sabedoria, né? A gente vê que o sábio é aquele que vê e ele, olha, eu não vou fazer dessa forma. Então, seja essa pessoa, sabe? Se poupe de sofrer tanto assim. O Senhor deseja que você tenha e viva plenamente os propósitos dele para sua vida. Só que você precisa colocar diante de Deus. Isso mostra que o Senhor é prioridade na sua vida. E por isso ele abençoa, e por isso ele guia os seus caminhos, os seus passos. Você não é confundido, você não fica que nem barata tonta, indo para um caminho, depois para outro, não sabe o que fazer da vida. Entende? E é isso. Claro que temos uma questão muito importante, que é a questão da paz. Porque, gente, nós vemos aquele versículo de Paulo. Gente, se você quer me dizer que sente paz quando você passa por uma necessidade, entende? Esse versículo aqui, ó, Filipenses 4, versículo 11 ao 13. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Que lindo. Mas é isso. Se você acha que. Eu acho assim que pelo menos ter esse entendimento de que o nosso coração é enganoso. E eu acho que a paz vem muito disso. Então, nem sempre é a questão da paz. Muitas vezes, sim, mas eu acho perigoso. Eu acho perigoso, porque é isso, sabe? Pessoas que às vezes a gente sente receio, sente uma insegurança de cumprir a ordem do Senhor. Assim como Moisés teve medo, Jonas também não queria obedecer, né? Quando o Senhor mandou ele pregar para Nínive, ele não queria. Então, é entender. Vamos conhecer a primeira palavra. O que que o Senhor diz? O que que é os princípios bíblicos, aquilo que é inegociável, o que que a palavra de Deus diz, isso aí já esclarece muitas coisas na nossa vida. E meninas, eu acho que só vai dar para responder mais uma, né? O que que vocês acham? Vamos responder mais uma. Vou escolher uma boa aqui, peraí. Para essa pergunta, eu não sei se eu falei para vocês, eu perguntei no chat GPT, né? Quais as 20 perguntas mais perguntadas das perguntas perguntadas? Mas eu perguntei. Então, vou ó, colocar o dedo e aqui sair. Vamos ver, vamos ver. Ixi, a última. Eita.
Olha só. A última pergunta que eu cliquei. Como continuar firme na igreja quando me decepciono com as pessoas? Vamos lá. Engraçado. Hoje, quando eu tava indo pro trabalho, esse não foi o devocional que eu fiz, mas quando eu estava indo pro trabalho, eu estava escutando o Talme Dean do Douglas Gonçalves. Desculpa, falei pra vocês que eu gosto de escutar. E o que ele falou? Que a gente, às vezes, a gente quer estar acostumado com pessoas que não incomodam, com crentes que não incomodam. E crente que não incomoda é crente que não dá fruto. No sentido de quê? No sentido de quê? Por exemplo, quando a gente erra, a gente não quer escutar um conselho, porque a gente já acha que a pessoa é ruim, entende? Ou a gente não quer saber lidar com os defeitos das pessoas. E eu abro um adendo, abro um parênteses aqui. Não estou falando sobre pessoas abusivas, lideranças abusivas ou coisas assim, sabe? Pessoas que fofocam muito, que difamam. Não estou falando sobre isso. Nós temos que amar a todos, mas eu não acho saudável tolerar essas coisas. Mas eu digo que nós devemos amar a todos, perdoar, perdoar. Entende? Mas o que eu tô dizendo? Como continuar firme na igreja? Estando ciente de que você está por Deus. Então, assim, isso já é um motivo muito suficiente. Muito suficiente. E que nós precisamos lidar com as pessoas. Porque as pessoas precisam lidar com a gente. Às vezes é difícil lidar com a gente, sabe? Às vezes é difícil lidar com você. Então, ontem, gente, meu Deus, não, tô falando de hoje, né? Eu já ia falar, nossa, ontem eu fiz tanta coisa, mas tudo que eu falei foi de hoje, né? Do Talmidim, do meu do discipulado. Mas ontem eu tava num um curso que a minha igreja faz, a minha igreja maravilhosa. E esse curso é sobre missões da igreja, só que também fala sobre vocação, é bem assim, mais ou menos, né? Sobre missão, vocação da igreja, sua. E aí falou sobre o Ministério da Reconciliação. Meu Deus, isso é muito forte. Porque a missão da igreja é relacionamento. Olha aí, gente, o pastor vai ficar orgulhoso, foi ele que deu a aula. Aqui é orgulho, menina. Eu tô lembrando de tudo da aula aqui, ó. Essa é a minha igreja. Qual é a missão da igreja? São 4 dimensões. A missão da igreja é a mesma missão de Cristo. Qual é a missão de Cristo? Para que nós estamos aqui? Para que Deus nos criou? Para ter um relacionamento conosco. Quais são essas 4 dimensões de relacionamento que precisam ser completas? O Senhor não quer ter um relacionamento somente Deus e eu. Acabou. Então o resto não importa. Não. Primeiro, Deus e eu. Segundo, eu e o próximo. Eu e você. Eu e o irmão da igreja. Eu e as pessoas que me decepcionam. Terceiro, eu. Eita, eu vou lembrar, peraí. Lembrei, gente, nosso terceiro é muito importante. O terceiro sou eu comigo mesma. Eu comigo mesma. E o quarto sou eu com o meio ambiente, com a criação de Deus, né? Os animais, a natureza. Então, essas 4 dimensões de relacionamento precisam estar alinhadas. Então, o Senhor não quer somente que eu, Gabriela, aceite o Senhor ali, lá na frente da igreja. Não. Não adianta, da mesma forma, eu estar pregando, eu estar aqui falando com vocês, e dentro da minha casa, ou dentro da igreja, eu não me relacionar bem com as pessoas. Não adianta eu não estar me relacionando bem comigo mesmo. Preciso estar bem comigo mesmo, sabe? Porque, como até o pastor disse, até isso o inimigo quer destruir. O meu relacionamento comigo mesmo. E com a criação de Deus. Então, tudo isso é importante. E nós somos ministros da reconciliação. Nós estamos aqui para reconciliar o homem a Deus, o homem com ele mesmo, o homem com o próximo, o homem com a criação. Entende? Então, você é um ministro da reconciliação. Você tem um chamado da reconciliação na sua casa, na sua igreja. Reconciliar, apaziguar. Entende? Isso é muito forte. Para terminar, eu só quero te falar que esteja num lugar que te traga paz, numa igreja que te traga paz, né? Não estou falando de uma que é saudável estar numa liderança abusiva de igreja,
Já vi alguns testemunhos na internet, temos aqui até o exemplo da Tamires Garcia, né? Mas esteja numa igreja saudável, sabendo que na igreja saudável vai ter pessoas que vão te decepcionar, porque pessoas são falhas. E é isso, é sobre essas pessoas que eu estou falando. E é isso, pessoal. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Eu gostei muito. Ainda sobraram, deixa eu ver. Se eu falei 2, sobraram 8 perguntas de 10. E eu posso responder no próximo vídeo. O que você acha? Você gosta? Responda aí, coloque aí nos comentários. Obrigada por ter chegado até o final. Fique com Deus. Tchau, tchau.